Então é isso, pessoal. Olha só. A gente vai tentar passar aqui o conteúdo de matrizes, tá certo? O assunto em si se chama matrizes, tá ok? Só que tem um detalhe. Matrizes começa com o estudo de tabelas, tá ok? É como se fosse assim. Vamos supor, por exemplo, padarias. Padaria Três Irmãos, Pão e Vida, São Jorge. Para eles, você vai ter o preço dos itens. Você vai ter, por exemplo, pão, leite e a broa, né? Que é muito bom aqui no Nordeste, broa. Você tem o seguinte: na padaria Três Irmãos, o pão custa 20 centavos. Essa medida aí tá em real, tá ok? Só que eu coloquei o sinal aqui em cima para poder botar os valores sem tá escrevendo. Então acontece o seguinte: pense por um momento. Cada item aqui que eu acionar, você vai observar o seguinte: ele tem uma correspondência comandando aqui em cima e outra correspondência comandando aqui do lado, tá ok? Por exemplo, se eu falo que o leite na padaria Pão e Vida está custando R$ 4, você consegue entender perfeitamente. Ou se eu falo que R$ 1,50 é o preço da broa na padaria Pão e Vida. Se eu falo, por exemplo, 30 centavos é o preço do pão na padaria São Jorge. Tá certo? Só que vamos fazer uma leitura agora certa, toda vez dessa forma. Sempre essa informação primeiro e depois essa. Tá ok? Olha só. Vou marcar bem aqui. 20 centavos. Três Irmãos é o preço do pão. Ok? Lá na padaria São Jorge, quanto é que custa o leite? R$ 4,10. Lá na padaria Pão e Vida, quanto é que custa a broa? R$ 1,50. Tá bom? Isso daí é uma tabela. Você pode extrair esses valores e posicioná-los de diversas formas. Tá ok? Bom, o negócio é o seguinte. Quando a gente fala de matriz, a gente está falando assim, ó, dessa forma. Linha e coluna. Dessa forma aqui, deixa eu ver se eu consigo posicionar. Pronto, tô. Acho que deu. Agora, observa o seguinte. Eu tenho quantas linhas aqui? Isso aqui é uma linha. Linha. Ok? Colunas são contadas aqui. Tá bom? Se levar em consideração apenas os valores, minha matriz vai estar localizada aqui, ó. Tá bom? Isso é a minha matriz. Esses outros valores são importantes, só que não precisam ser mencionados nem calculados. Tá ok? Toda vez que eu falar de matriz, eu vou falar M por N. Por isso eu falei, a partir de agora sempre vai ser assim, ó. Primeira linha e depois as colunas. Ok? Linha e coluna. Tá certo? Olha só. Eu tenho aqui a matriz M por N. Ela é linha por coluna. Tá certo? Então, matriz, você pode escrever ela dessa forma. M por N. Ok? Agora, cada um desses elementos que você viu do preço, ele tem uma informação da linha com a coluna. Dessa forma, eu vou ter aqui, ó. Por exemplo, o 4, R$ 4, que é o preço, que é a padaria Pão e Vida, é quanto a Pão e Vida cobra pelo leite, né? R$ 4. Ele está mencionado na segunda linha, se você observar, não é? E na segunda coluna. Ele está bem no meio da matriz, diga-se de passagem. O elemento central. Se eu falo 30 centavos, eu estou me referindo à padaria São Jorge e o preço do pão dela. Tá certo? Então, presta bem atenção. Quando eu falo IJ, eu estou falando a linha e a coluna que aquele elemento A está ocupando. Tá certo? Não confunda. Matriz M por N, linha por coluna. A e J significa o elemento que está na linha tal e coluna tal. Para você entender, olha só. Se eu fizer assim, ó, o que significa? Significa dizer que os elementos estão posicionados em suas linhas e colunas. Assim, esse elemento aqui, A1, ele está aqui, ó, A1, ele está na primeira linha e primeira coluna. Se tu observar isso mesmo, ó, primeira linha e primeira coluna. Ok? Tá bem simples, bem fácil de entender. Não tem muito o que se prender a isso, tá certo? No caso da matriz, essa matriz ela tem 3 linhas e 3 colunas. A gente anota bem aqui, ó, ou no canto, no cantinho, ou na frente da matriz. Daqui a pouco eu te mostro. A informação M por N da matriz significa dizer a quantidade de elementos que vão estar ali dentro. Por exemplo,
Se ela é uma matriz 3x3, ela tem 9 elementos, porque 3 vezes 3 é 9. Se ela é uma matriz 4x2, ela tem 8 elementos, porque 4 vezes 2 é 8. Tá bom? Não tem muito o que inventar também a respeito. É só apenas notações. São apenas notações que são utilizadas com muita frequência há alguns séculos, tá certo? Então você consegue perceber por aqui. Só um detalhe. Esses elementos aqui, eles têm uma característica fundamental, que daqui a pouco eu mostro, tá certo? Vou mostrar agora, pronto. Olha só. Todos eles, esses elementos aí, eles estão ocupando local, tá ok? Eles estão ocupando local. Se tu observar, eu vou fazer isso aqui com eles, ó. Perfeito? Esses elementos aí, eles são ditos como diagonal, ok? Eles são a diagonal da matriz. Essa diagonal é dita como diagonal principal, tá certo? Os elementos são iguais, 1, 1, 2, 2, 3, 3, tá bom? Então você tem o primeiro elemento da primeira linha da primeira coluna, ok? Esse elemento aqui é da segunda linha e segunda coluna, tá bom? Esse aqui é da terceira linha e terceira coluna. Repetindo, primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, tá ok? Opa, ajeitando aqui, bora lá. Acontece o seguinte, eles são importantes no momento, não são mencionados no cálculo, nada, mas são importantes. Essa é a diagonal principal, tá certo? Essa daqui é a diagonal secundária, ok? Principal e secundária, tá certo? Observa o 2, 2, que é o elemento central, ele é conectado pelas duas diagonais, tá certo? Olha só, deixa eu mostrar aqui uns exemplos de matriz. BH. Por exemplo, essa matriz aqui, ó. Essa daqui é uma matriz 2x2, o que significa dizer que ela tem duas linhas e duas colunas, tá certo? A primeira linha dela é o elemento 3 e 4, a segunda linha dela é 5 e 6. A primeira coluna, 3 e 5, a segunda coluna, 4 e 6, tá certo? Então, a matriz 2x2, 2 vezes 2, 4, tem 4 elementos ao todo, ok? Algumas matrizes são dadas com alguma característica importante. Por exemplo, observe essa matriz aqui, tá certo? Matriz 1x3 significa dizer que ela tem uma linha e 3 colunas. Olha só, uma linha e 3 colunas, tá certo? Essa matriz aqui também, ó. Beleza? É uma matriz 1x5, tem uma linha e 5 colunas, tá certo? Se fosse continuar os elementos aqui embaixo, eles ficariam embaixo do 1, embaixo do 2, embaixo do 3, embaixo do 4, embaixo do 5 e assim sucessivamente, tá certo? Se você pensar bem, elas estão formando linhas, né? Então o nome dessa matriz é chamado matriz linha, tá ok? É uma matriz linha, são matrizes linhas, são as matrizes que só tem linhas, tá bom? Olha só, olha essas outras aqui, ó, por exemplo. Essa matriz aqui, matriz B, olha onde eu estou anotando a ordem dela. 3 por 1, significa dizer que ela tem 3 elementos. 3 vezes 1, 3 elementos. Tá bom? Essa matriz, essa daqui é a matriz M, 4 por 1. Tá certo? Se naquela hora a matriz que era composta de uma linha era chamada matriz linha, essa matriz é chamada de matriz coluna, tá certo? Matriz coluna, tem apenas uma coluna. Tá bom? Matriz coluna. Bom, então, assim, essas duas matrizes aqui, elas têm características únicas. São matrizes carregadas de zeros, tá certo? Para onde você for, o elemento ou coluna delas vai ser zero. Pode ser de qualquer ordem, pode ser 5 por 5, 2 por 2, pode ser 5 por 2, 1 por 1, qualquer ordem. Se ela for carregada de zeros, somente zeros, ela é chamada de matriz nula, tá certo? Matriz nula. É aquela matriz que só possui zeros, tá certo? Olha só. Essa matriz ela tem a seguinte característica, né? Uma carregada de zero é uma matriz nula. Agora, se eu substituísse esse zero aqui por 1 e esse zero aqui por 1, ficando dessa forma aqui, ó, ou dessa forma, onde a diagonal principal fosse apenas 1, a diagonal principal fosse apenas 1, você teria uma matriz identidade,
ok? Você teria uma matriz identidade. Como assim matriz identidade? É uma matriz que ela carrega os valores, carrega todos os valores, só que o detalhe dela é que ela é completa de zero. Todos os valores dela são esses aqui, mas ela só tem 0 e 1, sendo organizado da seguinte forma. A diagonal principal, que é essa diagonal aqui, mostrei para você ainda há pouco, ela tem apenas 1. E todos os outros elementos são zeros, tá ok? É chamada de matriz de identidade. É uma matriz muito importante para muitos casos, tá certo? De todas as matrizes que eu mostrei até agora, ela talvez tenha a particularidade mais importante até o momento, tá ok? Então até aqui matrizes, tá certo? O que você tem para entender de matrizes está aqui nesses 10 minutos e pouquinho, tá bom? Quase 11. Tenta rever o vídeo, observa todos os detalhes, a gente vai continuar. Bom, nesse caso agora, matrizes, ela comporta as operações. Sim, existem algumas operações que são bem simples e bem fáceis de fazer, tá certo? Primeira operação é soma, tá ok? Matrizes comporta soma. Comporta também subtração, ok? Multiplicação e também, no caso, só que divisão não, tá ok? Matriz não faz divisão, tá ok? Matriz não tem divisão, não existe divisão de matrizes, olha só que legal, tchau! No caso, ela tem soma, subtração e multiplicação, tá ok? Matriz só tem soma, subtração e multiplicação. Para que você entenda melhor, olha só, soma. Se eu fizer isso aqui, existe algum mistério? Se eu fizer 1 mais 5, 6. 2 mais 2, 4. 3 mais 7, 10. O que está acontecendo? Eu estou pegando duas matrizes, ok? Estou fazendo a matriz A mais a matriz B, que é igual a matriz C. Isso vale para qualquer matriz, contanto que ela tenha que somar com outra de mesma ordem, tá bom? Posso fazer algumas operações, algumas coisas a respeito, tudo. Só que por via de regra é bom adotar isso. A matriz tem que ser da mesma ordem, tanto para somar como para multiplicar. Desculpa, somar e subtrair. Multiplicar tem suas particularidades, mas dá para entender bem. Olha só, se eu estiver fazendo soma, então eu tenho essa operação, tá certo? Eu pego a matriz A mais a matriz B, eu vou gerar a matriz C, tá certo? Agora se eu fizesse o seguinte, em vez da soma, eu fizesse a subtração e fizesse assim, a matriz A menos a matriz B, gerando a matriz C. Então eu tenho 1 menos 5, menos 4. 2 menos 2, 0. 3 menos 7, menos 4. Tá bom? Então no caso, em vez de soma, eu estou subtraindo. Desculpa. Tá certo? Então você está subtraindo aí, ó. Legal? Bom, para multiplicação o processo é um pouco diferente. Tá bom? Mas dá para fazer.